Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Para quem não me conhece, eu sou a Marlene, tá? Faço parte do grupo de estudos aqui da casa. E uma vez por mês, a gente vem aqui para tentar passar para vocês um pouco daquilo que nós aprendemos com o Evangelho de Jesus, né? Porque se é bom para a gente, com certeza é muito bom para todos. Não é verdade? Tá? Eu agradeço a presença de todos vocês, porque sei o quanto é difícil nós sairmos da nossa casa, né? Hoje está um tempinho mais gostoso, não está muito frio, nem muito calor, mas a gente trabalha o dia inteiro, fica cansado. Então, a gente está aqui de coração aberto para vocês e agradecendo muito a presença de cada um de vocês, a tolerância, né? De vir aqui ouvir a mim falar essa noite, tá certo? E o tema de hoje é tolerância, né? E aí, eu pergunto para vocês, como é que está a tolerância de vocês? Quem aí está bem assim, digamos assim, com muita paciência, passa o dia a dia tranquilo, né? Sem perder nenhum momento a paciência com alguém? Levanta a mão e diga eu aí, gente. Ninguém, eu tinha certeza que eu ia fazer essa pergunta e ninguém ia erguer a mão. Mas quem aqui quer aprender a ser um pouquinho mais tolerante? Levanta a mão e diga eu. Eu quero ouvir, gente, quero ânimo, vamos lá. Até eu também, né? Senão eu não iria, com certeza não ia falar sobre tolerância, né? Bom, em primeiro lugar, vamos ver o que é tolerância. Tolerância é um termo que vem do latim tolerare, que significa suportar, aceitar. A tolerância é o ato de indulgência perante algo que não quer ou que não se pode impedir. Indulgência, facilidade para perdoar os erros cometidos pelos outros. Mostrar indulgência. Já deu para a gente saber o que é ser tolerante, né? Por isso que a hora que eu perguntei se alguém aqui era tolerante, a maioria, aliás, ninguém respondeu, né? Que era tolerante, certo? Gente, eu tomo a liberdade de discordar que tolerância é um ato de indulgência. Por quê? Porque nem sempre temos que tolerar algo que está errado. Temos que tolerar algo errado, sim ou não, gente? Não, não é? Então, isso a gente tem que discordar. Não é um ato de indulgência. Tolerância está em aceitar o diferente e não o errado. Então, ser tolerante é aceitar o diferente e não aceitar as coisas, as atitudes erradas, tá? Agora, é uma atitude de respeito perante os pontos de vista dos outros. Todos pensamos iguais? Não, não é? Então, eu tenho que aprender a respeitar os pontos de vista do outro. Então, ser tolerante é isso, é aceitar os pontos de vista de pessoas que não pensam como a gente, certo? Mas devemos ser indulgentes, sim, como nos pede o Evangelho. Está falhando. Aí. A indulgência jamais se ocupa com os atos maus de ontem, a menos que isso seja para servir, e tem ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Tá? Então, vocês viram a diferença de tolerância e de indulgência, não é verdade? Só que a indulgência faz parte da tolerância. Tá? Ela faz parte da tolerância. É uma virtude, que é uma virtude moral, a tolerância, que nos leva a crescer. A crescer espiritualmente. E crescendo espiritualmente, o que eu vou fazer? Eu vou aceitar o comportamento do outro, mesmo que o comportamento dessa pessoa não esteja de acordo com o meu comportamento. Então, ser tolerante é isso. Aceitar o comportamento do outro, tá certo? Há dois caminhos, gente, para a gente praticar a tolerância. O amor, o caminho do amor e o caminho da moral. Dois caminhos. O caminho do amor, geralmente, é o que nós queremos seguir, não é?
Não é verdade? Olha, com amor fica tudo mais fácil. Só que tem uma diferença. Se eu tolero por amor, o que eu vou estar fazendo? Digamos assim, eu amo tanto essa pessoa que tudo que ela faz, mesmo que seja errado, eu não vou discutir com ela, eu não vou ir contra, porque eu vou aceitar, porque eu não quero ter desarmonia no meu relacionamento. Então, eu amo tanto que eu termino aceitando tudo que ela faz. É certo, gente? Sim ou não? Não. Então, o amor, há várias formas de amar. Há várias diferenças. E esse amor que as pessoas dizem ter, esse tipo de tolerar pelo amor, não condiz, não é o correto. Eu vou alcançar vitória agindo dessa forma? Com quem quer que seja, seja meu marido, seja meus pais, seja meus filhos, eu vou alcançar vitória, gente, sim ou não? Não, em hipótese alguma. Para que eu chegue a tolerar pelo amor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro passar pelo caminho da moral. O que é tolerar por um caminho da moral? É transformação. O que é? Eu me tornar uma pessoa melhor. Eu me modificar. Ter discernimento. Ter discernimento para quê, gente? Para que a gente possa entender, eu estou disposto a conviver com aquela pessoa, para ter um convívio mais sereno com ela? Com certeza. Então, eu tenho que ter discernimento para saber se é isso ou não que eu quero mesmo. Então, eu vou pelo caminho moral, eu vou aprender a ter esse discernimento. Eu vou ter vontade de aprender. Vontade, que é o que mais falta na gente, é vontade de aprender algo. E a gente tem que ter isso, certo? Então, eu vou aos pouquinhos encontrando mais facilidade para ser mais tolerante com as pessoas que eu convivo comigo. Sem eu passar por esse caminho da moral, eu não vou chegar até o caminho do amor, em hipótese alguma, tá certo? O que é tolerar por um caminho moral, como eu disse anteriormente? Desculpa, gente. É ter discernimento e é me educar. Eu vou me educando a ser uma pessoa mais tolerante. Mas tudo isso vai depender de muita vontade nossa. Sem vontade nós não vamos conseguir, com certeza, tá certo? Quando eu passo por esse caminho, que é o racional, né? É difícil? É mais difícil, porque exige de nós muito esforço. Mas quando eu passo por esse caminho, o que eu vou conseguir? Eu vou praticar todos os dias. Então, conforme eu vou praticando, com certeza eu vou alcançar a virtude da tolerância, que vai germinar em nós essa virtude tão linda. Então, com exercícios diários, exercícios constantes, eu vou me aprimorando, melhorando cada vez mais, tendo muito mais paciência e, consequentemente, eu vou fazer essa virtude despertar dentro de mim, que ela já se encontra dentro de nós. Ela já se encontra dentro de nós. Cabe a nós, né, fazer com que ela germine. A gente encontra tantas, digamos assim, a gente pega tantas oportunidades que aparecem na nossa frente para as coisas materiais, para conseguir as coisas materiais, mas e as virtudes, né? O que nós andamos fazendo? Nada, muitas vezes, para poder, digamos, adquiri-las. Quando a gente escolhe o caminho moral, nós descobrimos que as virtudes, elas andam de mãos dadas. Quais são as virtudes que andam de mãos dadas? Por exemplo, nós vamos perceber que é impossível praticar a tolerância se nós não usarmos de humildade. O que é ter humildade? Despir-se do orgulho. Quem aqui pode me dizer que não é mais orgulhoso?
Acredito que nenhum de nós, né? Ainda nós nos ofendemos por pouca coisa, né? Ainda se somos tocados com o dedinho na ferida, dói ainda. Então, nós temos que aprender a nos despir-se do orgulho, senão nós não seremos tolerantes. O que é despir-se do orgulho, gente? Conviver com atitudes contrárias às minhas atitudes. Eu tenho uma maneira de ser, o Paulo tem outra, o Zé tem outra, né? O Vareta tem outra, e assim por diante. Meus filhos têm outro, meu marido tem outro. Então, eu tenho que aprender a conviver com atitudes contrárias à minha. Eu tenho que saber ouvir. O orgulhoso, ele é dono da verdade, ele não sabe ouvir. Ele não quer ouvir. Ele é o certo. Então, eu tenho que aprender a saber ouvir as pessoas que convivem comigo. Tá? Entender pontos de vista. Cada um pensa de uma forma, como eu disse anteriormente. Se eu pegar agora, colocar vocês num círculo aqui, pegar uma caixa, um quadrado, e cada lado eu colocar uma cor nesse quadrado. Cada um vai ver de um ponto de vista diferente, não vai? Cada um vai ver uma cor diferente. E não adianta eu brigar com um grupo falando para ele, não, mas eu estou vendo essa cor, mas eu estou vendo outra. Então, ninguém vê igual. Há diferenças, muitas. Então, ser tolerante, despir-se do orgulho, é entender os pontos de vista. Ter predisposição em praticar a humildade, porque se a gente não tiver predisposto a se modificar, a se transformar, nós não vamos conseguir despir-se do orgulho. Com certeza. Então, vamos nos avaliar, como é que está o nosso orgulho? Será que eu estou realmente querendo me libertar desse mal tão grande? Que com certeza é o que mais atrapalha toda a humanidade. Tá? E, consequentemente, se eu praticar a humildade, eu vou ter que ter muita paciência para chegar até essa virtude. Paciência, tolerância, andam juntas. Mas sem humildade, sem despir-se do orgulho, com certeza nós não vamos conseguir aprender, né, e aceitar as diferenças. Então, exige um esforço muito grande? Existe, tá? Porque existem diferenças e diferenças, não é? A serem enfrentadas. Algumas são mais complexas, outras menos. Algumas vão exigir uma dose maior de paciência, outras menos. Mas tudo vai exigir de nós um esforço muito grande, gente, tá? Agora, nós vamos adquirir essa virtude da noite para o dia, gente? Sim ou não? Não. Quem estuda aqui sabe disso, né? Com certeza nós não vamos adquirir essa virtude da noite para o dia. É devagar, é lentamente, mas nós conseguimos. É só querer. O problema é que nós não queremos muitas vezes nos modificar, nos transformar. É muito mais fácil do jeito que está. Nós nos acomodarmos. É muito mais cômodo, não é verdade? Então, gente, se eu estiver verdadeiramente predisposto a me tornar uma pessoa tolerante, vou precisar de muita paciência e perseverança. Nós desistimos com muita facilidade de tudo. E a perseverança é uma virtude que todos nós deveríamos ter. Principalmente no que diz a parte espiritual, gente. Porque no material nós somos perseverantes. Somos ou não somos, gente? Somos. E no espiritual? No primeiro obstáculo? A gente desiste ou não? Desiste, não é? Seguir o Evangelho de Jesus é difícil, né? A gente encontra tanto obstáculo. Infelizmente, ainda somos assim.
Então, precisamos ser mais perseverantes nessa área, tá? Então, vai exigir? Vai exigir muita paciência. O que, então, nos motiva à prática da tolerância? Necessidade de evolução. Dentro de nós já sabemos que nós temos essa necessidade, estamos aqui para evoluir, para crescer espiritualmente. Então, nós temos essa necessidade de evolução, tá? Somos espíritos que reencarnamos para sermos o quê? Pessoas melhores, né? Somos espíritos que reencarnamos para ser pessoas melhores, para adquirir virtudes e aperfeiçoar a que nós já trazemos de outras reencarnações. Então, a necessidade de evolução nos motiva à tolerância, porque muitas vezes temos que ser tolerantes com a gente mesmo. Não é? Então, para eu vencer a mim mesma, o que eu tenho que ser? Tenho que ter muita tolerância, porque eu me conheço, eu sei o quanto ainda eu erro. Né? Então, por isso que nós temos nos motiva essa necessidade de evolução. A certeza de que somos hoje o resultado de nossas próprias ações, gente. Eu não estou falando aqui só de outras reencarnações, não, viu? Eu estou falando do ontem. Por exemplo, hoje, se eu não tivesse me preparado ontem, digamos assim, para vir aqui, preparado a minha palestra, eu não iria estar aqui nesse momento, ou com certeza seria um desastre. Né? Ou eu não fosse perseverante e desistisse, eu iria ligar para o meu amigo Silvão lá, ó, que está lá atrás, né? Eu ia ligar para ele e falar para ele: Silvio, não vou poder fazer palestra porque eu não estou preparada. Ia prejudicar outras pessoas, não ia? Ia fazer com que ele corresse atrás de outra pessoa. Não é assim? Então, o que eu ia estar plantando? Se eu não me preparasse, eu ia estar colhendo frutos amargos agora diante de vocês. Tá certo? Então, muitas vezes, o que nós plantamos, talvez nós não colhemos o que plantamos em outras reencarnações, mas podemos colher nessa aqui. Vou contar uma historinha que aconteceu comigo, coisas de família. Uns 5 anos atrás, mais ou menos, a gente sempre se reúne na Sexta-feira Santa, né? Meus pais são católicos. Então, eles se reúnem na Sexta-feira Santa e eles fazem questão da presença dos filhos, né? E naquele dia, minha irmã fez na casa dela, e eu fui, é lógico, porque eu tenho muito respeito também pela religião que eles professam. E eu fui, só não faço jejum, mas participo com eles, levo o pratinho, a gente come o nosso peixinho, tudo tranquilo ali, fazemos a nossa oração e é muito gostoso. E nesse dia, nessa sexta-feira, é costume meu, eu sou muito assim reservada, eu e meu marido. Então, às vezes, nós nunca voltamos para jantar na casa da família. Nós preferimos fazer alguma coisa em casa. Mas justo naquela sexta-feira, eu saí da casa da minha irmã, logo depois que terminou o almoço. Eu saí da casa dela e pensei assim: puxa vida, se ela me chamasse, eu chamo ela de Tata, né? Se a Tata me chamasse para jantar, eu até teria aceitado. O marido falou: esquenta não, a gente se vira, né? Deve ter algum mercado aberto. Beleza. Quando foi no fim do dia, eu fui ao supermercado. Aí eu estou lá no supermercado, comprando uma pizza para fazer. E, de repente, chega o meu outro irmão. E aí, tudo bem? Tudo bem. O que você está fazendo? Estou comprando uma pizza. Ué, mas por quê? Você não vai lá jantar? Nós estamos tudo indo para lá. Naquele momento, aquilo foi como se fosse jogado um balde de água fria em cima de mim, né? Perdi o chão. Aí falei: não acredito que a minha irmã fez isso comigo. Olha, gente, faz pouco tempo, hein? Aquilo já perdi a paciência. Já fiquei louca da vida. Esqueci não, né? Não tinha reforma nenhuma, né? Porque senão, é que nem a turma fala assim: eu vou jogar minha reforma no chão e vou pisar em cima. Mentira, você não tem reforma para pisar em cima, não tem como. Aquilo subiu, nossa, vou, de alguma forma. Carlos, pega o carro. O que você quer, mulher? Vamos passar em frente à casa da minha irmã. Vamos ver se está todo mundo lá mesmo. Olha que situação, gente. Tá,
passa em frente à casa da irmã. Estavam todos os carros lá. Aí o que a Marlene faz? A Marlene desce e aperta a campainha. Com conhecimento, gente. Olha como a gente erra. Aperta a campainha. Oi, Tata, sou eu. Ai, você veio para jantar? Não. Eu não vim para jantar, eu só passei por aqui para ver como é que vocês estavam. E virei as costas e fui embora. Chateei ela, me chateei, não é? Tá. No outro dia, a minha irmã caçula vai na minha casa. Aí ela fala para mim assim, eu falo para ela falou, foi chato o que aconteceu ontem, né? É que não é costume seu de voltar para jantar, então a Tata não chamou, né? Mas nós ficamos lá até mais de 5 horas da tarde, você foi embora mais cedo. Tá, falei, gente, vão em casa, quer tomar banho, volta, que sobrou comida, a gente come. Aí eu falei para ela, mas me doeu. Fiquei tão triste, tão chateada. Ela falou, engraçado, Lena. Há uns anos atrás, você fez a mesma coisa comigo, você se lembra disso? E eu não me lembrava. Aí naquele dia, eu cheguei a uma conclusão assim, é muito mais fácil esquecer os erros da gente do que a gente perdoar os dos outros, não é assim, gente? Ela falou para mim, eu fiquei muito triste aquele dia. Eu chorei, porque meu marido foi trabalhar e você não viu a necessidade de me chamar para jantar na sua casa. E nós tínhamos almoçado na tua casa. Todo mundo voltou, menos eu. Colhi ou não colhi? Hã? Então, gente, são coisinhas pequenas que nós não percebemos. Mas a gente pode estar colhendo nessa mesmo. É que ficamos tão cegos, mas tão cegos, que a gente não consegue enxergar a verdade. E mesmo com conhecimento, a gente erra. A gente encontra dificuldade para enxergar os nossos erros. E a gente ainda faz coisas erradas, não é verdade? Então, eu me peguei numa situação dessa. E vocês? Alguém já se pegou numa situação dessa? Já? Estou vendo que tem gente aí que já se pegou, né? Não é fácil, né? Você fala, puxa vida, como eu errei. Né? Então, gente, nós não conseguimos entender o porquê do sofrimento de hoje. Porque, geralmente, nós estamos cegos. Então, precisamos parar para pensar, tá certo? Então, o conhecimento que temos da evolução espiritual. Isso também nos motiva a ser mais tolerantes, tá? Então, todo o conhecimento que a gente traz, mesmo que às vezes a gente jogue, como eu fiz, joguei tudo para o alto naquele momento, mas a gente tendo conhecimento, a gente retorna e fala, puxa, peraí, errei, deixa eu fazer diferente. Porque temos o conhecimento, tá? Então, aí a gente vai adquirindo essa coisa de ser mais tolerantes com os erros alheios, tá? Não ser conivente, mas tolerar mais. Porque nem todos, como eu disse anteriormente, pensam como nós, tá? Porque devemos compreender e aceitar que somos resultados da lei, da ação e reação. E que muitas vezes, gente, a nossa família são espíritos necessitados de reparação. E não estão conosco por acaso, estão, gente? Hã? Cada um tem a família que merece, né? Então, ali há muitas pessoas, às vezes, desajustadas entre si, mas com uma grande necessidade de reparação, tá? Nós não podemos esquecer que a Terra está passando por uma grande transformação. Aí, não é? E se nós estamos aqui, é para evoluir, para aprender, para crescer espiritualmente. Então, cabe a nós fazer a nossa parte, tá? Então, se a Terra vai se transformar num planeta de regeneração, puxa vida, que maravilha se todos nós pudéssemos ficar aqui. Mas para isso a gente tem que correr atrás das virtudes, tem que correr atrás das modificações, das transformações, né? Porque nós temos o objetivo de, como espírito, o objetivo de evoluir. Pena, gente, que mesmo sabendo disso tudo, a gente ainda quer aprender pela dor e não pelo amor. A gente ainda quer sofrer, né?
A gente ainda é intolerante, como o nosso amigo Saraiva. Vocês lembram do Saraiva? Não? Vou relembrar aqui com um videozinho para vocês, tá? Só para a gente descontrair um pouquinho. Idri, eu sempre me perco aqui, gente. Tá passando? Ô Silvio, coloca o som aqui para mim, querido. É esse aqui, não é? Aí. Não, mas tá com a música. Raiva, deixa de besteira. Vamos Voltar. divina, atende a porta, por favor. Vamos voltar? Espera aí, vamos voltar. Oh, agora. Oi? Espera aí, eu vou pôr. Nossa, tá difícil, hein? Aí. Pronto. Foi. Certinho. Deixa eu clicar aqui para ele começar. Foi a campainha que tocou? Não, foi a banda do Chico Buarque. Deixa de implicância com a empregada, Saraiva. Foi a campainha sim, Valdivina. A campainha da porta? É. Não, a campainha da janela. Saraiva! Eu não aguento mais, Carolina. Eu não aguento mais. Ou ela ou eu, Carolina. Saraiva, deixa de besteira. Valdivina, atende a porta, por favor. Sim, senhora. Sim, senhora. Calma, Saraiva. Saraiva, calma. Calma. Que isso? Eu vim consertar o computador. Finalmente o senhor chegou, pode entrar, olha aqui. O Saraiva está ficando ainda mais nervoso desde que esse computador quebrou. É esse o computador? Não, senhor. Esse aqui não é o computador. Esse aqui é um micro-ondas que eu comprei, um produto novo lançado nos Estados Unidos. Eu estava até aproveitando para cozinhar uns bytes aí. Ô, Saraiva, para com isso. Pô, Carolina, o técnico do computador mal chegou, já vem querendo me deletar, Carolina. Saraiva, controle-se, por favor. Posso ver o computador? Não vai ver nada. Você vai consertar ele sem ver. Vai consertar em braille. Saraiva! Engraçado ele. Não é graça, não. É tolerância zero. Calma. O que está acontecendo com o computador? Bom, eu acho que o problema dele está no mouse. A senhora quer dizer o rato, né? Vamos abrasileirar, né? Mouse, rato. É isso. Cadê o rato? O rato está na toca. Saraiva. Inclusive, o senhor não se preocupe que eu vou chamar o gato para ele apanhar o rato. Pichano. Saraiva, francamente, Saraiva, que é isso? Realiza, Carolina, realiza. Eu trabalhando ali no computador, febrilmente, não é? Aí vou apanhar o mouse, quer dizer, o mouse não, o rato, não é? Vou apanhar o rato, ele pula da mesinha, escapa e vai se esconder na toca. Aí o que eu faço? Eu chamo o gato para ele vir caçar o rato do computador. Vem cá, bichano. Vem cá, bichano. Com licença, com licença. O que ele tem, hein? Nada, não se preocupe. É que eu prendi o dedo na ratoeira. O senhor prendeu? Eu vou buscar socorro. Só um instante, por favor. Ele acreditou. Não, Saraiva, não começa, Saraiva. Não, Saraiva, esquece de mouse. Computador, Saraivinha, você não tem nada. É a sua Carolininha do seu ladinho. Você tá mais calminho agora, tá? Agora tô. Foi ele que consertou. Foi ele que prendeu o dedo. Prendeu o dedo na ratoeira. Seu Saraiva, o senhor por aqui! Ele vai levar uma queijada no Kengo. Não vai não. Cadê o queijo? Cadê o queijo? Não tem queijo. Não tem queijo. Não estou aqui não, senhor. Estou na Praça Mauá. Na Mauá? É, se eu estou lá no porto comprando uma passagem de navio para navegar na internet. Saraiva! Pergunta idiota! Tolerância zero. É, gente. Será que nós estamos com a nossa tolerância zero, gente? Como aqui o nosso amigo Saraiva, né? Hã?
Não chegamos a esse ponto, não é verdade? Mas é bom nos analisarmos, né? Para que a gente não chegue nesse ponto, não é verdade? Ficar nervoso por qualquer coisa, por qualquer motivo, né? Então, gente, como encontrar o caminho da prática da tolerância? Com certeza não é como aprendendo com o nosso amigo Saraiva, né? Com certeza não é, né? Então, como encontrar o caminho da tolerância? A prática, né, do caminho da tolerância. De que forma? Por onde nós devemos começar? Alguém sabe me dizer? Não é com a gente, não. A gente perde muita paciência com as crianças, construindo relacionamentos na infância. Por quê? Porque quando a gente educa a criança, tem diálogo com a criança, o que vai acontecer? Nós sendo o exemplo para eles, o que vai acontecer? Eles vão crescer crianças, adultos tolerantes na sociedade, né? Mas nós devemos começar desde cedo. Nós perdemos muita paciência. Aliás, ultimamente os pais não têm tido tempo para as crianças, né? Até eu não sei quem foi, não sei se foi o Paulo Castilho, se não foi, ele me corrige. Grupo sobre conectados. Foi o Leleco, né? Foi o Leleco, agora me lembrei. Mandou um vídeo, conectados. Quem teve a oportunidade de ver aquele vídeo lá, eu nem tirei ele do meu celular, que as crianças cantando, pedindo para que os pais, né, se desconectem e passem um bom tempo com eles. Então é isso que nós estamos precisando. Ser mais tolerantes com as crianças. Não é entregar um celular na mão, um videogame, né? Ou deixar na televisão o dia inteiro, porque nós não temos paciência. Não temos paciência para conversar com eles. Então vamos dialogar, começar com as crianças. Com eles, a gente não vai ter tanto problemas, porque nós vamos saber dizer não quando é preciso. Porque só, como eu disse, dizer sim, o caminho do amor, eu tolero tudo porque é criança, eu vou fazer aquilo, eu vou deixar porque é criança. Então tem que saber dizer não. Explicar o porquê do sim e do não. Temos a mania, mãe, por que não? É porque não, né? Mãe, mas me explica, eu já disse que é porque não e acabou, eu não quero e pronto. A maioria age assim. Ficamos intolerantes até com as perguntas que eles nos fazem. Então, há necessidade, sim, de termos atitudes firmes com as crianças, para que mais tarde eles não sejam saraivas na vida, não é? São espíritos, gente, que já viveram em outras encarnações. São espíritos que estão aqui para evoluir. Espíritos que estão ali, com a veste de criança naquele momento, mas o espírito às vezes é muito mais velho que a gente. Eu tenho uma netinha de 6 meses, eu já percebi que ela é geniosa. Eu e minha filha falam assim, nós vamos ter, mãe, nós vamos ter que lidar com isso, nós vamos ter que ensiná-la que não é assim. Tem 6 meses e a gente já começa a perceber. O próprio aprendizado espiritual faz com que a gente veja as crianças de outra forma. Então, ter atitudes mais firmes com eles, para que eles possam crescer adultos, realmente prontos para estar aí na sociedade. Tá certo? Praticar a paciência sem ser conivente com o erro. Não é, vou deixar fazer tudo. Não vou falar nada, vou deixar fazer tudo porque é criança. Eu não posso ser conivente com o erro. Mesmo uma criança erra, e nós estamos aqui para corrigir, para ter atitudes firmes com eles. Tá? Ser tolerante é não praticar a violência com eles, nem verbal e nem fisicamente. Mas ter, como eu disse anteriormente, paciência e atitudes firmes, tá certo? Por quê? A partir do momento em que eu passo, na infância, a educar meu filho
E eu dando um exemplo de ter tolerância, vai ser mais fácil na adolescência. Eu não vou encontrar tantos conflitos como hoje tem de gerações, não é? Agora, eu tenho que também, então, praticar a tolerância com os adolescentes, saber a hora certa de falar e como falar com um adolescente. Vocês acham correto falar dessa forma com um adolescente? Hã? Geralmente a gente fala aos gritos e impõe as nossas verdades, o que nós achamos que é certo, porque eu na minha época fui dessa forma. Eu agi assim, você tem que agir assim, assim, assado. Temos a mania de impor. Eles não vão nos ouvir com certeza aqui, ó. Não é? Temos que ser, sim, pais amorosos, agir com amor. Com amor, mas sabendo que o amor, muitas vezes, ele tem que ser duro. Né? Tem que ser firme, para que eles possam entender. Tá certo, gente? Lembrar, tenho que sempre lembrar, que nós temos que nos lembrar, que se nós não estamos, às vezes, dispostos a ouvir, será que os adolescentes vão estar dispostos a ouvir? Com certeza não, não é? Então, é importante a gente não ser pais autoritários, e sim amorosos. Temos que dar o exemplo. Se a gente perde a paciência com eles, eles vão ser tolerantes conosco? Não vão. É mania que a gente tem, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Aí erra, né? Ai, não é porque eu sou assim que você é obrigado a ser assim. Mas se eu for o exemplo para os meus filhos, com certeza eles vão seguir esse exemplo, tá certo? E criaremos filhos, então, que serão cidadãos tolerantes dentro da sociedade. Outra coisa muito importante dentro da tolerância é aceitar o diferente. Tolerância com pessoas que não professam a mesma doutrina. A gente vê muita gente perdendo a paciência aí, porque fulano pensa de um jeito, porque fulano pensa de outro, porque eu vejo Jesus de uma maneira, eu vejo Deus de outra forma, que fulano não. É uma intolerância que tem até no mundo inteiro, na verdade. E não é esse o objetivo para que nós estamos aqui. Em hipótese alguma. O que nós temos que ter? Tolerância também está ligada a outros termos afins. Paz e ecumenismo. Vontade de Deus. Pessoas de diferentes religiões vivendo em paz. Todos são o caminho, gente. Tem que parar com esse tipo de intolerância com a religião do outro. Eu amo a doutrina espírita porque ela faz com que a gente veja de uma forma diferente. Ela nos mostra que a verdadeira religião é a da caridade. Que nós podemos nos unir, mesmo por caminhos diferentes, nós podemos nos unir numa só bandeira. Amor ao próximo, caridade, união. Mesmo que eu não professe a mesma doutrina. E é isso que Deus quer de nós. Não importa qual a sua religião, o que importa é se ela transforma você em um ser humano melhor. Então, se eu convivo com uma pessoa de outra religião, mas ela é uma pessoa extraordinária, faz bem ao próximo, não está prejudicando ninguém, eu vou, então, ser intolerante com ela por causa disso, porque ela não pensa como eu? Outra coisa que tem acontecido muito, e nós palestrantes andamos frisando, principalmente o Zé Gomes, né? Ele sempre frisa aqui, é com relação à política. Eu não gosto muito de me envolver com política, mas eu até trouxe um videozinho para passar, que chama Prece na Política na Prece, que eu achei interessante, que a gente vê muita gente aí brigando, né? Se prejudicando verbalmente, enquanto lá os governantes estão lá tranquilos. E tem muita gente aí se matando por causa da política, né? Se violentando, digamos assim, tanto verbalmente quanto fisicamente. Então, eu trouxe um videozinho também, para que a gente possa ver,
e para a gente rir mais um pouquinho também, tá? Antes da gente terminar a palestra. Vamos lá. Então, gente, amar o próximo como a si mesmo, né? É isso que está faltando no mundo. Eu acho que essa é a grande lição que fica. Tá uma loucura, tá muito difícil, né? Amor. Tem que ter amor das pessoas e respeito. Só isso. Gentileza, não tem mais, né? Tá faltando gentileza mesmo. Menina, você não vê no Facebook? Que absurdo. Todo mundo fala o que quer, na hora que quer, não respeita a opinião dos outros. Não, agora todo mundo muito agressivo, muito dono da razão, né? É triste. Bom, então aproveita, Su, e faz a nossa prece de encerramento. Tá, vou fazer. Amado mestre, queridos irmãos espirituais, primeiramente, fora Temer, eu quero agradecer esta noite de bênção, quero agradecer por essa reunião fraterna de hoje e que a gente esteja juntos aqui na próxima semana. Que assim seja. Aproveitando, Senhor, esse momento de prece, quero agradecer por finalmente nos vermos livres daqueles petralhas que por tantos anos assaltaram a nossa pátria. Muita luz. Que assim seja. Não se esquecendo, ó mestre, que a justiça do homem é falha, mas a divina é implacável. E esses coxinhas hão de pagar por terem dado um golpe na democracia. Hashtag não vai ter golpe. Assim seja. Golpe na democracia, queridos benfeitores. Foi a ditadura esquerdopata que nos levou à maior crise econômica da história deste país. Hashtag tchau, querida. Hashtag fora, PT. Que assim seja. Crise essa, Jesus querido, turbinada convenientemente pelo mercado financeiro e por grandes empresários para acabar de vez com tudo. Assim seja. Engraçado, Pai Celestial, virem falar em grandes empresários, quando na verdade foram as grandes empreiteiras que se beneficiaram com essa propinocracia que vem sendo desvendada graças à Lava Jato. Lava Jato, Jesus querido, que parece mirar num só partido, que tem um caráter midiático sob essa influência dessa mídia podre. A nossa essa mídia bandeira golpista. jamais será vermelha. Não, A nossa vai ter bandeira golpe, jamais vai ter será luta. vermelha. Vai A ter nossa golpe, bandeira jamais será vermelha. Que o Senhor possa nos ensinar a amar, Pai, até quando discordamos. Que possamos nos posicionar com equilíbrio nas discussões políticas, sem nos omitir. Mas realmente interessados nos debates produtivos. E não atacar as pessoas que pensam diferente da gente. Que assim seja, Senhor. Assim seja. Olha a situação. Gente, somos diferentes, sim, mas temos que aceitar, pois, ainda que cada nota tenha o seu tom, somente juntas fazemos uma música. Então, mesmo que pensamos diferentes uns dos outros, somente com a união, respeitando essas diferenças, essas opiniões, é que a gente vai conseguir levar o Brasil para frente. Estou certo ou não estou, gente? É com briga, com discussão que a gente vai resolver? Com certeza não, não é? Então, vamos deixar de lado o orgulho, né? Como eu disse anteriormente, com humildade eu vou conseguir ver meu companheiro de jornada muito diferente, de uma maneira mais compreensível, né? Aceitar, gente, que mesmo tendo uma atitude completamente diferente da minha, ele está no direito dele. Não é? E eu tenho que respeitar esse direito. Tá? Não podemos querer impor às pessoas aquilo que nós achamos o certo. A evolução, gente, é individual. Então, eu não vou fazer o outro crescer assim de uma hora para outra. Ou, talvez, eu pense que eu esteja aí, tamanha evolução, e mentira, não estou. Eu só vou saber quando a gente desencarnar. Aí que a gente vai saber o que eu fiz para crescer. Eu cresci espiritualmente realmente ou não, né? Sendo assim, gente, tolerância é compreender que é impossível modificar o outro. Temos que colocar isso na nossa cabeça. É impossível modificar o outro, gente. Não adianta, não vai resolver, tá certo? Ontem na aula, ontem eu até lembrei disso porque eu já tinha preparado a minha palestra, eu ia falar para vocês, vou falar, né? De como nós também perdemos muita paciência com os irmãos que vivem nos vícios, né? Somente aqueles que vão lá na casa da gente, às vezes, a gente fala, mas por que não vai trabalhar? A gente não consegue enxergar que essas pessoas são doentes. E muitas famílias têm pessoas viciadas dentro do lar mesmo.
É difícil, é uma prova difícil, não é? Para quem tem, para quem convive, seja com alcoolismo, com as drogas, a pessoa dependente de remédios, e assim por diante, do jogo, todos os vícios que não nos permite evoluir, não nos deixa crescer, né? Então, é difícil a gente passar por isso. Mas agora, adianta a gente querer impor, fazer com que aquela pessoa mude da noite para o dia? Ela não vai conseguir mudar. Por quê? Porque ela está escravizada ao vício. E talvez ela vai vir em muitas reencarnações ainda com essas tendências dentro dela. O que nós podemos? Auxiliar, orientar? Mas e se a pessoa não quiser? Se a pessoa não estender a mão, adianta eu ficar impaciente com ela? Hã? Vai adiantar? A partir do momento em que ela estender a mão, aí sim eu vou conseguir atingir o meu objetivo de auxiliá-la. Mas eles têm que querer. Então vamos procurar ser um pouquinho mais tolerantes e ter o tempo deles. O que nós podemos auxiliar e muito é com as nossas orações também. Tá? A oração, gente, vale muito mais do que 1000 palavras. Nem sempre as pessoas querem ouvir. Ontem em aula nós falamos um pouquinho sobre vícios e o meu marido fumou muitos anos também, foi determinado, largou, assim, nós estávamos comentando sobre isso. E ele comentou até na aula, ele falou assim, era terrível, você fuma e aí a pessoa chega perto de você e fala para você assim, nossa, por que você não larga isso daí? Dá uma raiva, Porque não adianta a pessoa falar, impor ao outro. Ela vai largar quando ela quiser. Quando ela vê que ela está realmente no fundo do poço. Quando ela vê que ela precisa daquilo. Vamos orientar? Vamos sim. Vamos ajudar? Vamos. Mas não impor a eles. Porque a pessoa nesse estado, ela com certeza ela não nos ouvirá. Principalmente se for adolescente, não é assim? Muitas vezes nós precisamos ir até o fundo do poço para poder a gente querer sair dele. Tudo é evolução, é aprendizado para a gente. Então, aprendamos a ser mais tolerantes com esses irmãos, tá certo? Devemos entender que mesmo caminhando lado a lado, não podemos nem viver ou sentir pelo outro. Bom se fosse se a gente pudesse resolver os problemas das pessoas que nós amamos, não é mesmo? Tá? E com os idosos, gente? Como anda a nossa paciência? Como anda? Olha, essa frase aqui mexeu comigo. Respeitar as pessoas idosas é tratar o próprio futuro com respeito. Nós seremos idosos amanhã. E aí, se somos intolerantes hoje com os nossos pais, com aqueles idosos que convivem conosco, será que nossos filhos serão tolerantes conosco no futuro? Pensemos nisso, tá? Certo? E os idosos estão sendo tolerantes com as crianças, adolescentes e nós, assim, né, que ainda não estamos na terceira idade, que geralmente fala assim, na minha época era diferente, na minha época era dessa forma, agora as coisas é desse jeito, na minha época era na palmatória. Quero impor o que eu fazia, como eu fui criado. As coisas mudam, gente, tudo muda. Nós estamos dispostos a mudar, porque mudanças é oportunidade de crescimento. Gente, há 10 anos atrás, eu não me imaginava, em hipótese alguma, fazendo palestra com slides. O primeiro que fez foi o Zé Olímpio, acho que o Paulo lembra, o Zé Gomes lembra, não lembra? A turma aqui do centro acho que lembra que o Zé Olímpio fez. Levou uma televisão, né, Silvio? Colocou lá a televisão, fez as coisinhas dele, levou um computador e passou a primeira palestra em slides. Depois veio a nossa amiguinha Creuza, que também fez. E eu olhei, achei aquilo maravilhoso. Mas falei, mas não é para mim. Eu não queria mudanças. E quando aconteceu de virem falar para mim, vamos modernizar, vamos começar, eu falei para meu marido, ixi, eu vou parar de fazer palestra porque eu não vou conseguir fazer. Para quem me via fazendo palestra, eu era super agarrada aqui, ó. Não saía daqui.
Fiz um curso com o Matheus Kaiser, o filho do Silvio. Consegui sair de trás do púlpito. Achava extraordinário o Zé Gomes, o Arlindo falando aqui. Ai, eu nunca vou conseguir fazer isso. Mas a gente aceita as mudanças. Eu aprendi muito com a minha filha, que me ensinou como montar palestra, como fazer, mãezinha, faz assim, assado. De repente, quando ela não pôde, eu me esforcei, eu aprendi e fiz. Ainda não sei colocar vídeo, viu, gente? Ela que instala para mim, mas eu vou aprender. Então, são coisas que nós vamos, mudanças são necessárias. E a gente aprende muito, tanto com os adolescentes quanto com as crianças. Quanto que eu não estou aprendendo com esse toquinho agora? Coisa que, com quantos anos que eu não brincava com criança, e hoje com a minha neta, eu e meu marido vira criança. E é tão bom. Então, vamos dar essa oportunidade de crescimento para cada um de nós, não é verdade? Tá? Porque nem todos pensam como a gente. Mas as diferenças, com certeza, gente, fazem a gente viver muito melhor. Já pensou se todos pensassem iguais, né? Todos estamos preparados para as doenças senis, por exemplo, o mal de Alzheimer, que exige de nós tanta paciência. É difícil, né? Para quem tem uma pessoa assim, eu ainda não tenho na minha família também, né? Mas deve ser muito, é árdua a prova, é dolorido. Porque aí exige de nós, além de muita paciência, tolerância, respeito por aquela pessoa, amor, não é? Estamos preparados, gente, para lidar com a inutilidade? Eu digo inutilidade porque para a sociedade se tornam pessoas inúteis. Mas para nós não. Se nós termos alguém com inutilidade na nossa família, com certeza vai nos auxiliar em nossa evolução. Como eu disse, nós vamos aprender a praticar a paciência, ter respeito e, acima de tudo, tolerância com esses irmãos. Tá certo? Tá? Gente, nada é por acaso na nossa vida. Tudo tem um fim, tudo tem um porquê. Então, se caso estejamos passando por esse tipo de problema, pode ter certeza, é para que nós possamos evoluir, aprender. Tolerar é aprender e se dar a oportunidade de ver de uma janela diferente, gente. Nem todos vão ver pela minha mesma janela. Mas eu posso ver pela janela do outro também, assim como eu posso dar a oportunidade do outro ver pela minha janela. No mundo há muitas janelas diferentes. Nós devemos aprender a olhar pela janela do outro também, que é isso que nós não temos feito, tá certo? Muitas vezes não concordamos, mas aceitamos. E quem sabe com o passar do tempo a gente passa a aceitar e concordar. Vocês já se viram dessa forma? Hoje eu tenho uma opinião, amanhã eu posso mudar a minha opinião, e a minha opinião ser igual à do outro. Eu tenho essa oportunidade. Eu posso mudar. Tá certo? Então, vamos aprender a olhar por janelas diferentes, tá? Quanto mais eu aprendo, gente, mais depressa eu vou parar de sofrer. Muitos de nós espíritas comentamos que a doutrina espírita é uma das religiões mais difíceis de seguir. Por quê? Porque ela não vai passar a mão na nossa cabeça. Ela não vai falar assim, ó, fulano, segue esse caminho aqui, não. Muito pelo contrário, nós temos o nosso livre-arbítrio. Não é? Não vai falar, você é um coitadinho. Ai, pobre coitado. Não, muito pelo contrário. Ela vai dizer assim, você é extremamente responsável por aquilo que você planta. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Ela nos mostra o quanto é maravilhoso ter a oportunidade de recomeçar a cada dia. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Palavras do nosso querido amigo Chico Xavier, não é? Então, gente, vamos procurar adquirir a virtude da tolerância. Para que a gente não venha a sofrer tanto como temos sofrido, né? Se doer por qualquer coisinha, perder a paciência, prejudicar as pessoas muitas vezes que amamos com as palavras que nós terminamos por falar e ferir aqueles que amamos, tá certo? Para que nossa caminhada seja mais tranquila nessa encarnação,
lembre-se, a tolerância nas medidas certas é acréscimo de amor que vibra em tudo, gente, tá? Eu trouxe uma oração, se alguém conseguir ler junto, chama Oração por Paciência. Eu gostaria que todos lessem para a gente fazer essa oração para encerrar. Depois a Thea vai passar os recados, né, Thea? Tudo bem. Senhor, fortalecê-nos a fé, para que a paciência esteja conosco. Por tua paciência vivemos, por tua paciência caminhamos. Auxilia-nos, por misericórdia, a aprender a tolerância, a fim de que estejamos em tua paz. E por tua paciência, que a esperança nos ilumina e a compreensão se nos levanta no íntimo da alma. Agradecemos todos os dons que nos enriqueces a vida, mas te rogamos, nos reguarde a paciência de uns com os outros, para que estejamos contigo, tanto quanto tu estás conosco, hoje e sempre. Gente, que nosso amado Mestre Jesus esteja presente no coração de cada um de nós essa noite, e que nós possamos levar esse amor dele, né, para sempre dentro de nós, procurando sempre praticar o amor, a tolerância com o nosso próximo. Certo, gente? Gente, Evangelho no Lar, gosto de falar sempre do Evangelho no Lar. Vai colocar o filminho?